Muito bem, no nosso momento empresarial desta semana, Giovanni D'Agostino. Obrigado, Giovanni, pela tua presença. Ah, bonito de azul, assim. Azul fica muito bem, Batil. Uma cor muito legal. Azul é a cor bonita, é a cor do céu, né? Cor do céu, né? Cor do céu. E que mais que o azul te inspira, assim? Não, mais nada, só o céu mesmo. Só o céu. E o mar. E o mar. Aliás, tu estavas e foste a Santa Catarina, né? Como é que está lá o mar? Como é que teve esses dias aí? Porque a metade dos gaúchos praticamente foi para Santa Catarina. Pelo menos o pessoal aqui reclamou muito que é Freeway. Ficaram 5, 6 horas até na Freeway. Sim. Tiveste lá onde, em Santa Catarina? Eu estive na praia de Garopaba. Garopaba. Teve um fluxo intenso mesmo de trânsito de veículo, né? Nós voltamos mais cedo, mas igual depois... Todo mundo tem essa ideia, né? Volta mais cedo, volta na segunda e tal. Aí teve um problema na Freeway, que abriu uma cratera na Freeway, aí demorou muito tempo mesmo ali. Acho que onde teve um engarrafamento maior foi na Freeway por causa desse incidente ali. Muito bem, mas vamos falar um pouquinho sobre, naturalmente, esse momento empresarial diz respeito às coisas que têm uma certa diretamente implicação funcionários, lucros, perdas, essas questões todas. E tem uma questão que é a participação dos empregados nos lucros ou nos resultados das empresas. Tem alguma coisa que está de novidade nessa área? Silvio Lopes, na verdade, não chega a ser novidade, né? Tem o Instituto da Participação em Lucros e Resultados dos Empregados das Empresas, também denominada como PLR, está prevista na Lei 10.101 do ano de 2000. Né? Então, nós temos aí 24 anos, né, de vigência dessa lei, dos PLRs, e esse instituto pode ser atrativo para as empresas, né? Não são raros os casos que as empresas querem dar ali alguma bonificação por atingimento de metas, né, dos empregados. E se não for utilizado corretamente esse instituto, a empresa acaba tendo que pagar a contribuição previdenciária. Sobre essas bonificações vai incidir o FGTS, né, os encargos trabalhistas todos. Né? Então, se a empresa se organizar no sentido de instituir um programa de participação nos lucros e resultados, então, nesse caso, esses rendimentos pagos para os empregados ficam livres, né, de todas as incidências trabalhistas, né, o PLR. Basicamente, como é que funciona esse PLR? Né? É preciso, então, que se estabeleça um regimento, uma regra objetiva de como é que funciona esse programa do PLR, as metas, os objetivos a serem alcançados, a base de cálculo, índice de produtividade, né? E aí precisa ser feita uma comissão paritária, né? Uma comissão integrada por pessoas que são... patrões? Os patrões, exatamente, os empregados e um membro do sindicato. Um membro do sindicato, dos empregados. Né? Esse regimento, então, tem que ser arquivado no sindicato. Pode-se pagar 2 vezes no ano o PLR, né, para os empregados. Né? Então, como eu havia dito antes, não incide verbas trabalhistas, né? Não incide o FGTS, férias, 13º, né? A Previdência Social não vai incidir sobre o pagamento dos lucros ou resultado para os empregados, não é? Essa despesa da empresa é dedutível para os fins do imposto de renda, né? Isso está previsto na lei, e vai incidir em separado dos demais rendimentos o imposto de renda na fonte dos empregados, né? Só porque é uma tabela específica que até R$6.000 pago no ano para o empregado é isento do imposto de renda, não é? E a empresa pode pagar 2 vezes por ano, né, a título de PLR, esses valores para os empregados. Então, empresário, né, telespectador, que tiver curiosidade, quiser nos procurar, eu acho que esse é um instituto importante, né, para que daqui a pouco, aí, agora estamos, por exemplo, chegando no final do ano, né, não é incomum que as empresas deem algum tipo de bonificação para os empregados e a utilização desse instituto pode ser aí de grande valia para as empresas. Giovanni, falaste aí na chegada do final do ano. Sempre quando a gente está chegando próximo, novembro, dezembro e tal, né? Nós temos aquelas questões de fazer um balanço do ano e tal. Cada segmento faz o seu balanço do ano e, naturalmente, uma projeção para o ano que vem, caso 2025. Como é que foi esse ano de vocês, para o escritório de vocês lá da Agostini, do ponto de vista de atendimento aos clientes e tal, de conquista de novos clientes? Porque nós sabemos, né? Eu sou economista e tal, mas então eu sempre dou muito valor à questão da contabilidade. Não há como nós, economistas, tratarmos as grandes questões macro
se a empresa ela não tiver saudabilidade, ou seja, a saúde financeira da empresa, ela começa com uma boa contabilidade. Como é que está a situação das empresas do Rio Grande do Sul? Olha, Silvio Lopes, infelizmente os contadores ficam muito tempo trabalhando para o governo, né? O governo está instituindo cada vez maior número de obrigações e a contabilidade, né, a ciência contábil, ela é muito importante, ela é realmente um instrumento, né, o contador, através dos seus conhecimentos, ajuda o gestor a gerir o negócio, né? Dá instrumentos para ele também, né? Instrumentos para ele, não é? Então, através das demonstrações contábeis, né, ali o profissional vai dar o diagnóstico adequado para o empresário acerca de como fazer com que o negócio dê uma melhor rentabilidade, né, para ele, né, a saúde das empresas, né? Agora, esse ano que está passando foi um ano muito difícil, né? Nós tivemos as enchentes, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Tivemos essas enchentes aí que as empresas arcaram com muitos prejuízos, né? Muita dificuldade para obter financiamento público, essa que é a grande verdade. Uma coisa é a propaganda, né? Outra coisa é a vida real, né? Então, esperamos aí que 2026 tenha mais fluidez a economia, esperamos que sim, né? Tá, me diz uma coisa, tu tem uma percepção de que estão surgindo novas e maiores empresas que, na verdade, nós sabemos que muitos empregados hoje, eu conheço vários amigos meus que trabalhavam como empregados e hoje eles são empreendedores, né? Eu acho que existe uma certa consciência das pessoas, de modo geral, sobretudo aquelas pessoas que têm um pouco de conhecimento e que sabem que muitas vezes o valor que ele tem como empregado não é como ele terá como investidor, como, digamos, empreendedor. E hoje estão crescendo muito os empreendimentos individuais. Tem essa percepção? Tenho sim. Só temos que tomar alguns cuidados, né? O que acontece, e não são poucos os casos... que não dão certo. Muitas vezes por essas questões que tu vai colocar. Não, o não dar certo é inerente ao risco do negócio, né? O risco do empreendedorismo. Todo negócio tem risco, tá Todo certo. negócio tem risco, né? Mas não são raros os casos em que a abertura de uma empresa, na verdade, é uma forma para disfarçar um vínculo trabalhista, né? Então, a pessoa abre uma empresa e passa a faturar para o seu empregador... Do PJ dele. É a tal da pejotização, não é? Então, aí pode, de fato, nos trazer alguma falha, né, na interpretação dessa estatística, né? Tipo, nós tivemos tantas mil empresas abertas no Rio Grande do Sul, né? Mas é importante fazer esse filtro, é importante fazer, porque o empreendedorismo pressupõe risco do negócio, né? Eu acho que o item maior, assim, em termos de característica do empreendedorismo, é risco. No momento que tu abre uma empresa e tu não tem risco, porque na grande das verdades tu é empregado de alguém, tu só utiliza o CNPJ para poder faturar para o empregador, então na grande das verdades tu não é um empreendedor, né? Tu está abrindo o CNPJ. Tu fizeste uma mudança da relação entre o teu patrão, na verdade. Uma relação diferente, mas continua dependente do patrão. Exatamente. E pode acontecer, inclusive, desse trabalhador, né, em comprovando que teve ali os elementos trabalhistas, e não obstante dele ter feito um contrato civil com um contratante dele, enfim, ainda assim pode obter o vínculo trabalhista na Justiça do Trabalho, não é? Então é importante que o empregado, não, o empreendedor, né, nessa relação fature para outras empresas, né, que ele não tenha aquela subordinação, né, não tem que cumprir horário, efetivamente, com o cumprimento de horário, assim, a habitualidade, né, a dependência econômica, são os itens relacionados ao vínculo do trabalho. Isso não pode existir. Se existir esse vínculo do trabalho, mesmo atuando como PJ, nada impede daqui a pouco a empresa sofrer uma demanda trabalhista e perder a demanda trabalhista. Quais seriam as sugestões que tu daria, pelo profissional que tu és, né, Giovanni, pela experiência que tens, pelo conhecimento que tu adquiriste ao longo desse tempo todo, que tu daria para a pessoa que de repente saiu da faculdade, agora, pô, eu não quero ser empregado, eu quero empreender e tal. Quais as primeiras providências, o que ele deve ter de visão para poder se dar bem no negócio? A primeira visão primeiro a pessoa tem que ter a característica, se ele quer abrir um negócio, tem que ter a característica de ser um empreendedor, né? De assumir risco, né?
enfim, de ter a criatividade, né? De ter uma proatividade para que as coisas aconteçam. Saber né? que ele vai trabalhar muito mais também, né? Na verdade é isso, o cara que se tem uma ideia errada aqui, de dizer que só o trabalhador é trabalhador. Ora, o empreendedor é o cara que mais tem risco, assume riscos, e também ele é um trabalhador. Eu, desde que comecei a ter uma empresa, Giovanni, eu trabalho muito mais do que quando eu era empregado. Né? Porque tu tem que ter o cuidado, tem que ter tu trabalha muito mais do ponto de vista da remodelagem, do avanço, de ver perspectiva de mercado. Tu sempre tem que estar atinado com a evolução do mercado, exatamente, não só para manter, como para evoluir na tua empresa. E isso custa horas de trabalho também. E não é um demérito a pessoa não ter o dom de ser empreendedor. Não é um demérito. Cada pessoa tem os seus dons, características, as suas características. verdade, né? Então, o empreendedor que tem esse dom, né? É claro, tem que andar de acordo com o tamanho das pernas, né? Não pode querer... É muito difícil que se tenha uma rentabilidade rápida no negócio, não é? Ser organizado, tem que ter muita organização, muita disciplina financeira. Não é? E tocar o negócio, disposição, exatamente. Agora, para quem está saindo da faculdade, quer dizer assim, falar sobre a ciência contábil não é somente a escrituração de livros, né? A escrituração de livros é muito além disso, né? A escrituração dos livros é uma tarefa de possibilidade de execução do contador. O contador pode trabalhar com auditoria, o contador pode trabalhar com assessoria, o contador pode trabalhar com perícias patrimoniais. Consultoria também, né? Consultoria, porque, na verdade, o contador ele tem uma visão do mercado também, que é uma visão ampla e tal, e, sobretudo, da questão das empresas, como elas podem, os caminhos que elas podem ter para o crescimento, né? Que exige muito da questão da contabilidade. Eu tenho certeza disso, que, como economista, né? Uma empresa bem estruturada contabilmente, ela tem as bases para crescer. Ela tem as bases para conquistar novos mercados. E depois, na ciência contábil, se aprende a lidar com os fenômenos de manifestações de riquezas dos entes, das empresas. Né? Então, essa familiaridade, né, com esses conceitos pode fazer com que o contador, daqui a pouco, entre no concurso público para ser fiscal de tributos, dá um exemplo, né? O concurso público do Tribunal de Contas da União, dos Estados. Aliás, né? tem o Tribunal de Contas abriu aí um concurso aí exatamente para isso. Então, esses são os itens de conhecimento que caem muito nessas provas, né? E o sujeito que sai de um curso de ciências contábeis, a probabilidade de acertar, né, essas questões... Hoje tu te formaste aonde? Eu me formei na PUC. Tu formaste em administração também, né? Eu sou contador formado pela PUC e sou advogado formado pelo Unilassalle. Em Canoas, exatamente. A questão na verdade, assim, eu me formei em jornalismo e economia na Unicino, né? Então, lá na década de 70, comecei na década de 70, e, na verdade, ali na faculdade é que começa a florescer, a nascer o teu verdadeiro sentido do que tu vai fazer na vida, né? E tu despertaste para isso lá na faculdade. Na verdade, eu fiz o técnico em contabilidade. Em 91, entrei no Colégio Protásio Alves, de frente à RBS. Exatamente, na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. Contabilidade. Aí eu fiz de 91 até 94, técnico em contabilidade. Depois de 95 a 2000, eu fiz o curso de Ciências Contábeis. Depois de 2001 até 2008, 2007, 2008, eu fiz o curso de Direito. A família é de contadores, praticamente, né? O teu pai é contador. Meu pai é contador, né? Meu pai, inclusive, o escritório que ele fundou, que eu integro hoje o escritório, completou 50 anos. Foi um dos mais antigos, né? Um dos mais antigos, exatamente. Ele pegou a época da instituição da Lei das Sociedades Anônimas, enfim, né? Foi uma lei que realmente fez com que crescesse o ambiente, né, das auditorias no Brasil, né, a questão das sociedades anônimas. Isso fomentou muito a profissão, né, de ciências contábeis, né? Sim, nesse momento, eu acho que amadureceu o cenário contábil no Brasil a partir da edição da Lei 6.000... 6686, não é isso? Ou 6666. A lei das sociedades anônimas. Né? 8666.
8666. Não, essa é a lei das licitações, acho que até foi revogada recentemente. Vai, por aí. Tem seis na jogada. De 76 a lei. 76. A lei de 76, não é? Giovanni, chegamos ao final. Muito obrigado pela tua participação e até uma próxima oportunidade, um belo papo. Então tá, um forte abraço e umas saudações para os telespectadores.